De volta aqui com Manhã Boa Nova, desta segunda-feira, 30 de abril de 2018. O programa é gravado, mas você pode deixar aí suas perguntas, seus comentários, que amanhã, na quarta, né, no ao vivo, amanhã também é gravado, que é feriado dia 1º, a gente vai estar comentando aí e falando das suas perguntas e colocações. Olha só, o Japão é famoso por seus templos budistas, mas no remoto vilarejo de Shingo, no norte do território nipônico, é uma cruz que chama a atenção de nativos e turistas. Fincado em uma colina recheada de árvores, o símbolo marca o túmulo que seria de um homem que aos 21 anos deixou a região da Judéia e depois de viajar por milhares de quilômetros, chegou ao território japonês para adquirir conhecimentos divinos. Diz a história que ele teria morado no Extremo Oriente até os 33 anos, quando decidiu retornar à Judéia para espalhar seus ideais religiosos. Seu nome? Jesus Cristo. Ficção para muitos, esse relato é tido como verídico em Shingo. O túmulo, que seria de Jesus, é uma atração turística na área, com sinais na estrada indicando sua localização e viajantes do mundo inteiro indo até lá para ver de perto a sepultura, que é um simples amontoado de terra coroado pela cruz e protegido por um cercado branco. O cristianismo é adotado por cerca de 1% da população japonesa e existe a teoria de que, na verdade, o suposto túmulo de Jesus abrigue o corpo de um missionário cristão do século XVI, quando a religião iniciou empreendimentos para penetrar em território nipônico. Parece que existe aí sempre uma disputa para saber onde Jesus foi enterrado. Por que isto acontece séculos depois da sua desencarnação? Assim, a Igreja Católica ela sempre colocou a ideia da ressurreição. Ressurreição precisa do corpo. Nós falamos da reencarnação. Reencarnação é a essência do espírito que abrigará outros corpos. Então, a questão do corpo é muito importante, sim, para a ideia da ressurreição. Ali você cria toda essa condição da continuidade daquilo que foi ofertado como um dogma, né? Que o corpo de Cristo, né, era santificado e que ali, né, haveria a ressurreição. Eu entendo até que o fato de não saber onde está o corpo de Cristo é a espiritualidade maior, entendendo a dificuldade que o ser humano tem em adequar já sabe, as simbologias. Esse pessoal vai ficar procurando. Todo mundo doido procura. Então deixou lá o sudário, deixou lá o local e vê que já desses locais já existe tanta questão, né, envolvendo disputas, ideias. Imagine um corpo, então. Como isso não teria aí... Qual o impacto? Né? Qual o impacto? Até essa questão da ressurreição, que é muito colocada pela Igreja, né? Que é assim que será, e também pelo Velho Testamento, você pega lá Testemunho de Jeová, também tem essa concepção, que o corpo vai, né? Será feita a ressurreição em todos os corpos. Nós entendemos, né, que o corpo é perecível, o corpo serve a um propósito, né, naquele período, é empréstimo divino e retorna ao plano da matéria da mesma forma que veio. Né? Então, ainda existe essa busca, ainda baseado nessa ideia de poder, no poder de uma ideia que abrange muitas pessoas. Que nesse caso gera turismo, né? No caso aí na cidade de Shingo. É importante saber onde está o corpo? Na realidade, nós vamos entender que não, porque o que vale do Cristo foram as suas obras, o legado que ele deixou, né? O corpo, nós sabemos, como foi dito, é perecível e vai passar, né? Mas o problema realmente é financeiro e econômico, que as pessoas vão em busca disso, né? Que, como você mesmo mencionou, tem lá os turistas que vão lá e com certeza terão muitos cristãos que vão lá e vão orar lá no túmulo achando que Jesus está ali, o corpo de Jesus está ali, né? Agora dá para orar tranquilo. Exatamente, tá achamos, né? Achamos o que procurávamos tá aí. Meio longe, mas tudo bem. Para nós tem que atravessar aí. Mas aqueles que gostam tanto assim, né, dessas coisas, vão realmente buscar lá para passear. Como vão buscar o túmulo do Chico e tantos outros que a gente sabe por aí, Kardec. né, de Kardec e tantos outros. Então a gente vê que isso realmente são coisas de pessoas que não conseguiram compreender
a realidade da doutrina ou da fé que se tem que ter, da crença que se tem que ter, né? Porque o que vale realmente é o que foi feito, não o corpo, porque não vale de nada realmente. Você que tem estudos dentro da área do luto, né? Como que analisa esse tipo de comportamento que depois de 2018 anos a gente ainda está Elaborando buscando, o luto de Jesus, né? É claro que eu vejo também, parto da fala da Adriana, tem uma questão importante que é ainda, né? Que vem do catolicismo, mas tem a coisa de elaborar o luto, sim. Para algumas pessoas é importante ir até o local, render, prestar as suas homenagens. E se tratando dessa pessoa, dessa figura ilustre, então a gente não pode negar esse aspecto. Para algumas pessoas isso é importante, faz diferença. Eu acho que nos cabe respeitar também, né? Agora, do ponto de vista espírita, então, não tem muito sentido, né? Aquele corpo ali. Sim. A gente precisa fixar mais nas mensagens né? Nos ensinamentos que o Cristo nos deixou, que estamos ainda em defasagem, né? Tem um prejuízo aí. Né? Diga. Não, eu ia perguntar para vocês, né? Agora mais curiosidade, a título de curiosidade, mas o que aconteceu com o corpo de Jesus? O que vocês acham que aconteceu? Uns falam que desmaterializou, outros que foi roubado, outros que os apóstolos esconderam. Olha, o que eu percebo, porque eu compreendo da seguinte maneira. Jesus é um espírito muito diferente, né, em evolução, em muitas características de nós. Então, provavelmente, o corpo dele, né, esse envoltório corpóreo, não foi igual, similar ao nosso. Então, houve uma adaptação importante até mesmo para que ele conseguisse se afinar e afinar também a estrutura, a energia do planeta. Então, não penso no desencarne de Jesus e na deteriorização do seu envoltório, né, do corpo de Jesus, da mesma forma como o nosso. Provavelmente teve aí algumas adaptações e algumas diferenças que foram importantes e basilares para que esse espírito conseguisse permanecer. Entendi. Né? Então, mas não imagino que o corpo esteja absolutamente em algum lugar sepultado de jeito nenhum. Também não tenho essa visão de que um dia vou encontrar, até porque se fosse para isso ter acontecido, já teria, né? Com tanto de grupos e tentativas, né? E até hoje, se fosse encontrado, não teria como se validar esse encontro, né? Comprovar. Não tem como Bom, validar. apesar que hoje tem meios científicos de... Tem o exame do carbono, né? Você vai datar o período da existência daquele corpo e só. Mas quem você vai dizer que é aquele corpo? Não tem como. Pode ser, né, que se encontrou, se rejeitou. Né? Essa é a ideia da espiritualidade maior mesmo, não identificar. Tá lá, vamos deixar eles procurarem até ficar questionando, inventando teoria. Enquanto a gente está procurando, nós estamos deixando de fazer outras coisas, né, que são Até relevantes. porque, assim, a revelação primeira, Moisés, está ligado ao local... Que não tem corpo também. Que não tem corpo, mas tem ali, né, o local. Ele subiu no monte, Sinai, né? E sumiu ali com a luz, né? Querendo, não ficou esse registro, né, de que as pessoas se dirigem àquele local. Aí vê Jesus, aí sim está ligado a uma figura, né, a uma pessoa, alguém que esteve entre nós. E aí ele diz a terceira revelação. É tão sábio que vem então esse propósito da terceira revelação, que é uma essência espiritual através de palavras, ensinamentos, e mesmo o seu codificador preferiu até separar o homem, aquele homem professor, homem da sociedade, de uma proposta que era só para trazer o ensino, que era Allan Kardec. Né? Porque a ideia realmente é desmaterializar todas essas ideias divinas. Né? Não é local, não é pessoa encarnada, é o espírito da verdade, é o espírito, né, que segue. Dissociado. Vamos ver a opinião dos nossos amigos e amigas que acompanham aqui o Manhã Boa Nova. Vamos agora com a Fernanda Fernandes, a coluna Minutos com você, todas as segundas-feiras aqui no Manhã Boa Nova. Confere aí, Fernanda Fernandes aqui na TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Minutos com você, com Fernanda Fernandes. Para você, é mais fácil dar ou receber? Você já parou para pensar que o fato, de repente, de você se doar, dar demais, mesmo que de forma inconsciente, você pode estar achando que não é merecedor ou merecedora de receber?
Sim, isso pode acontecer. Muitas pessoas podem achar que o fato de ficar se doando, dando, contribuindo e ajudando as pessoas é que é o correto. Mas se for levar isso ao pé da letra, é um grande engano. Nós precisamos ter o equilíbrio entre o dar e o receber. Pelo fato das crenças, de tudo aquilo que ela significou desde a sua infância até a adolescência. E por conta disso, ela cria esse modelo mental que ela está sempre a serviço de dar, né, e não de receber também. Começam os desequilíbrios, né, como nós chamamos dentro do seu sistema nas constelações familiares. Você fica com aquela sensação de estar sempre se doando, fazendo, contribuindo, e as pessoas não reconhecem. Frases comumente ditas são: as pessoas não reconhecem o que eu faço e não sou reconhecido, as pessoas são ingratas. São essas frases, esses comportamentos que muito nós vemos no dia a dia de pessoas que têm esse modelo mental em se dar, contribuir, né, e não receber na medida que esperavam. E é mais e mais disso que você, com esse modelo mental, vai atrair para a sua vida. Enquanto você não se colocar em ação para entender que muitas vezes comportamentos e pensamentos como esses, além das crenças limitantes que nós falamos, pode ser a questão da sua baixa estima, onde de forma inconsciente você pode estar se vendo sem valor. E por conta de tudo isso, não se vê merecedor, mesmo que de forma inconsciente, de receber afeto, carinho, atenção, relacionamentos mais saudáveis. Por quê? Você sempre acaba olhando para a vida por esse prisma. E pessoas com esse modelo mental, com esse padrão, acabam, mesmo que de forma inconsciente, se doando, se entregando, tentando ajudar as pessoas para ver se, com tanta doação, com tanta entrega, elas recebem um pouco de atenção e alguém em algum momento reconhece aquilo que elas estão fazendo. Não estamos falando aqui, abordando a questão da caridade, da ajuda voluntária para pessoas carentes, pessoas necessitadas. Nós estamos falando sobre relacionamentos, amizades, convívio familiar, sobre as relações. Quando nós passamos então a refletir, a analisar: será que eu estou me doando, me entregando, ajudando, contribuindo demais e não estou recebendo? Como é que está essa balança para você? Porque a partir do momento que nós trabalhamos essa questão, por exemplo, do autoamor e da valorização, nós não vamos nos contentar com relações em que nós recebemos migalhas de atenção, migalhas de amor, migalhas de valorização e reconhecimento. Entre os casais podem ocorrer os desequilíbrios entre o dar e o receber. Vimos de forma constante nas constelações, por exemplo, esposas que, mesmo que de forma inconsciente, se sentem superiores a esse marido. E aí o que elas fazem? Elas resolvem, elas decidem tudo, elas entram achando que está contribuindo e querendo o tempo todo ali favorecer essa pessoa, ajudar, contribuir. Porém, esse homem não tem espaço para ele entrar para contribuir. E ele não se sente dentro daquele sistema em condições de dar, muitas vezes, na medida que ela esperava. E aí, quando ele se afasta, e por conta de se sentir anulado dentro dessa relação, onde ele não tem espaço de participar, ele faz o quê? Ele começa a se desligar daquela relação, começa muitas vezes a se distanciar e vai buscar muitas vezes em outras pessoas aquilo que ele busca, que é a valorização dele também, se sentir pertencente àquele sistema, sentir que tem valor, que também pode contribuir. Muitas vezes ele acaba então fazendo essas fugas, ou até mesmo em alguns casos nós já vimos a questão dos vícios. Em alguns casos nas constelações, nós percebemos esses homens, por não ter esse espaço onde ele não decide, ela faz ali à frente de tudo, resolve tudo, ele se infantiliza, se coloca então eternamente naquela posição de ficar submisso, de ficar ali somente recebendo. E passado o tempo, em algumas situações, essas mulheres começam a perder a atração por esses homens, por não sentir ali a força do masculino, a energia e a decisão. E aí acabam então acontecendo muitas vezes o rompimento, a separação desse casal. Também percebemos homens paternalistas, onde ele entra dentro desse sistema, começa então a preencher tudo, tentar resolver tudo por essa mulher, não há o espaço para muitas vezes para ela participar, colocar a opinião dela, ela realizar coisas, porque ali existe uma certa dominância, onde ele de forma inconsciente
por vezes, sem perceber, toma o lugar como se fosse o pai dela. E aí as coisas começam, então, também tem desajustes e vimos muitas vezes essas mulheres entrarem em depressão. Agora, o mais comum é aquela pessoa que entra na relação, se doa demais, se entrega demais, faz tudo pelo outro e sempre reclamando a questão da ingratidão e da falta de valorização. Isso acontece muitas vezes porque a pessoa não trabalhou o seu amor próprio. E aí ela vai cobrar do outro que ele preencha o amor que ela não deu para ela mesma. E isso é impossível, porque ninguém vai preencher o amor que nós não temos por nós. Então cabe a nós trabalharmos essa questão do amor próprio, porque ninguém vai preencher o amor que falta em você. Preste atenção se você tem atraído relações e vivenciado relacionamentos em que você está sempre se doando muito mais do que recebendo. Se isso estiver acontecendo, comece a trabalhar hoje, agora, o seu amor próprio. Eu espero ter contribuído com o conteúdo de hoje. Nos vemos amanhã, terça-feira, às 14h30, na Rádio Boa Nova, AM 1450. Até mais! Legal aí a participação da Fernanda Fernandes, toda segunda-feira aqui no Manhã Boa Nova. Hoje é dia 30, encerrando aí o mês de abril, né? Desse mês que teve a promoção, inclusive hoje, último dia, do aniversário de 108 anos de Chico Xavier. E pensando nisso, a Mundo Maior separou as principais obras de Chico com preços especiais para enriquecer o seu conhecimento sobre a doutrina espírita. Acesse mundomaior.com.br ou ligue 0 operadora 11 4966 5775, lembrando que sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm desconto especial. 0 operadora 11 4966 5775 ou pelo site mais fácil, né? Feriado mundomaior.com.br. Qual obra do Chico você mais curte? Nosso Lar. Adriana Morales. Nosso Lar. Nosso Lar? E você, Fukuda? Paulo Estevão. Eu também, Você? o Paulo Estevão. Paulo Estevão? Eu acho muito bonito. Esse ano tem novidades aí do Paulo Estevão no cinema, hein? Aguardem. Que bacana. Tem um pedido de uma ouvinte aqui do Manhã Boa Nova, é um trabalho que ela, né, e o grupo realiza de levar o espiritismo para as penitenciárias, tanto as femininas, masculinas e também a Fundação Casa. Eles estão precisando de voluntários. Entre em contato com a Terezinha Esperandio, tem um correio eletrônico, é teca866@gmail.com, teca com K, 866@gmail.com, ou pelo WhatsApp 98604-9590. Vou repetir, 98604-9590. Você fala com a Terezinha e aí se integra aí ao grupo que leva o espiritismo ao pessoal que está nas penitenciárias aqui de São Paulo, né? Principalmente na capital paulista, e também a Fundação Casa. Importante esse trabalho, né, Dileva? Maravilhoso, né? Parabéns pela iniciativa. É algo assim que a gente precisa falar muito, né? Dar notícias do bem é sempre muito bom, né? E assim, é um trabalho que, se a gente pensar da importância, da magnitude, né? Então você vai tirar um pouco do seu tempo, sair um pouco, né, do seu umbigo, deixar um pouco as suas questões para ir lá. A princípio, muitas pessoas têm a ideia de que vão ajudar. Isso é uma grande bobagem. Quem faz um trabalho como esse sai transformado e sai auxiliado. É uma troca, não é? É uma troca, mas extremamente valiosa, e quem vai é que sai ajudado. Muito bom. Você já participou de trabalho assim, Adriana? Uma vez, na Fundação Casa. Mas foi um dia só de incursão, né? Existe uma certa resistência até nesses ambientes, até por conta que já existe uma outra proposta lá de, né, os evangélicos protestantes estão muito ali presentes, então existe uma resistência, mas eu parabenizo o trabalho, né, que estão realizando, que é uma porta que se abre. Você não conhece realmente trabalhos assim? A gente faz algum trabalho assim voluntário também, né, nesse sentido, não nas penitenciárias, mas eu acho que é importantíssimo, porque é uma maneira de você estar motivando aquelas pessoas que estão ali, fazendo com que elas venham raciocinar um pouco, porque deve ser muito difícil você estar isolado, né? E essa oportunidade de você ter contato com pessoas de fora e com uma novidade, né, dentro que é a doutrina espírita, eu acho que seria
muito agradável para quem está ali. Então é muito importante esse tipo de trabalho, sim. Então fala com a Terezinha, se integra a este grupo. Vou repetir aqui o zap, tá? 98604-9590. É um grupo que faz evangelho, né? Leva a doutrina espírita para as penitenciárias e também a Fundação Casa. Em agosto vai ter a estreia aí da nova temporada do programa Mistérios, com o grande Norberto Gavioli, que é comentarista aqui do Manhã Boa Nova, às sextas-feiras, e você pode fazer a pauta do programa, né? Levando aí assuntos que sejam misteriosos, e o Norberto vai mostrar isto na ótica espírita. Tem uma chamada aí que está rolando na TV Mundo Maior e também pelas redes sociais, vamos acompanhar agora. Olá, eu sou o Norberto Gavioli, apresentador do Mistérios, da sua TV Mundo Maior. Você, acostumado a me ver debatendo com especialistas céticos, nesta nova temporada, quem vai me desafiar é você, telespectador. No primeiro Mistérios dessa temporada, vamos falar de um caso extraordinário de reencarnação. Um garoto de 5 anos de idade relembra da sua vida passada como piloto de guerra. Acha absurdo? Não acredita em reencarnação? Mande sua pergunta, eu vou provar para você que não existe mistério para o Espiritismo. Isso aí, então manda aí os seus mistérios para o Norberto Gavioli decifrar e mostrar a visão espírita sobre esta questão. Você já pode ir mandando aí no correio eletrônico que passou, né? mistérios@tvmundomaior.com.br. E o conceito de gamificação, já ouviu falar? Está tomando cada vez mais espaço em todas as áreas relacionadas ao aprendizado e treinamento. O ser humano é uma espécie claramente motivada pelo prazer e pela competição, e parece que este fenômeno está cada vez mais se alastrando na sociedade contemporânea. Não temos, por exemplo, tempo para ficar ouvindo um professor falando 1 hora sem parar. Queremos que ele passe seu conteúdo o mais rapidamente possível. O prazer, neste contexto, estava diretamente relacionado à conquista do tal objetivo e não à trajetória percorrida para atingi-lo. Primeiro a obrigação, depois o prazer. Hoje não. A impressão que dá é que as pessoas continuam ansiando por objetivos ambiciosos, continuam competitivas, talvez até mais do que antes, mas não estão nem um pouco dispostas a sacrificar o seu tempo, paciência e disposição em atividades que não lhes tragam uma boa dose de prazer imediato. O nome do jogo agora é entretenimento. O game que teve em seus primeiros anos a fama de pária da sociedade e inimigo hediondo da educação tem agora o seu status modificado. Estudiosos começaram a perceber que as crianças evoluíam intelectualmente em função dos jogos. A gamificação e seus derivados pedagógicos são hoje um fenômeno, mesmo ainda sendo incipientes, se considerarmos percentualmente a aderência das instituições de ensino. Existe algum aspecto negativo em sermos motivados pela competição, Noel? Não, eu acredito que não, desde que ela não seja em excesso, né? No meu tempo, o aprendizado era diferente. Hoje em dia, essa competição, como você mencionou aí, ela é salutar porque vai fazendo com que as pessoas realmente se empenhem em serem melhores a cada dia. Mas o que eu vejo assim que as pessoas precisam tomar o cuidado são os excessos, né? Para que tudo isso não chegue num estágio em que as pessoas fiquem na dependência daquilo que está sendo feito. Mas acredito ser muito importante esse tipo de entretenimento, né, que vai fazer com que as pessoas vão realmente buscando sair da sua zona de conforto e buscar realmente novos aprendizados, que esse é o objetivo de todos nós, né? E hoje a forma, né, que é passado, né, em algumas partes aí da nossa sociedade é bem diferente. Tem aula show, palestras motivacionais, então jogos para as pessoas aprenderem. Então você consegue? Isso hoje Pensa mudou forte. isso, né? Bom, eu discordo, né, de você, Noel.
Às vezes eu falo assim, eu sou do contra, né? Né, Adri? A gente falava disso Somos. aqui. Somos do contra. Eu vou discordar, mas com profundo respeito pelas tuas colocações, porque eu entendo que, de fato, elas têm algo de muito positivo também. O que eu discordo? Que a competição é algo positivo. Em algum momento foi necessário, quando a gente pensa, né, se a gente volta, né, lá em Darwin, na seleção das espécies, se não tivesse competição naquele momento, nós estaríamos aqui. E aí a humanidade foi desenvolvendo. Depois chegamos aí na proposta, né, do Karl Marx, que trouxe a questão da Revolução Industrial. Então, naquele período também a competição foi importante. Agora, hoje, na contemporaneidade, com esse boom de informações que nós temos. Porque hoje, se nós não sabemos de alguma coisa, é porque somos incompetentes, não é porque não tivemos a condição de assimilar, o que é uma grande inverdade. Nós precisamos fazer hoje seleção daquilo que, de fato, é importante para nós, porque senão nós vamos nos sentindo cada vez piores, porque não damos conta de abarcar o conteúdo. Então, hoje, na contemporaneidade, eu não vejo a competição como algo legal. O que eu percebo? Que a competição vai trazer, vai evidenciar muitas vezes pessoas que talvez nem tenham tanto conhecimento assim, não é? Ou então tenham um conhecimento em um único aspecto e em outros aspectos, inclusive em aspectos morais, não estão tão rebuscadas, e aí evidencia, causa um mal-estar, né, no seu semelhante, na comunidade ali, porque tem a questão da inveja. Então, quando eu evidencio um aspecto da minha personalidade, através da competição, eu me sinto, né, o máximo, eu sou o máximo. Isso vai causando para o outro também uma noção de desqualificação. Eu penso, o que eu penso para contrapor a ideia da competição? Uma postura um pouco mais solícita, né? Uma pedagogia construída a partir da ideia do Pestalozzi, a partir da ideia daqueles que vieram depois, deixa eu ver, Piaget. Aqui no Brasil nós temos o Paulo Freire, Felipe, então assim, isso, Felipe de Barçanufo. Então assim, uma construção de saber que vá assim dando a mão para o seu semelhante, sabe? Olha, eu sei um pouquinho mais, mas eu te ajudo. Vamos junto. É diferente. Diga. 1 minuto para o intervalo. É diferente da competição. É isso. Depois a Adriana comenta. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta também com o áudio da Blitzfeal. A próxima é dia 3 de maio, no Centro Espírita Caminho da Luz, Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo. Daqui a pouco a gente volta.